A partir de agora, com você, histórias que edificam. Agradecer a Deus pela vida do irmão Daniel. Pai, eu quero te louvar o teu santo nome. Eu quero agradecer ao Senhor pela transformação que o Senhor fez na vida do irmão Daniel, Senhor. Olha, Pai, tem coisas que o homem não entende, não compreende, até porque também não é para ser entendida e nem compreendida. Mas nós queremos te louvar pela vida do Daniel, Senhor. Queremos lhe pedir, ó Deus querido, que as palavras que vão sair da sua boca, queremos dizer ao Senhor que o testemunho que ele vai dar, Senhor, possa surgir um efeito de transformação em muitas vidas aqui, Senhor. Que a salvação seja pronunciada hoje e que ele seja o canal. Nós o entregamos em tuas mãos e agradecemos o Senhor pela vida de Daniel, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Eu primeiramente queria agradecer a Deus por me encontrar na casa do Senhor. Segundo, queria agradecer o pastor Francisco Alves, nosso reverendo, que foi uma pessoa que só me trouxe bênção na minha vida, não porque eu estou congregando com ele, porque antes disso ele já era um homem que a minha vida só foi bênção, junto com esse homem de Deus, da igreja na qual eu pregava ali em Cordovil, no pastor Paulo Domingos. E esse homem pregava lá, porque lá eu fazia a agenda da igreja. Foi assim que eu conheci esse grande homem de Deus. E agradecer a Deus pelo ano 2011 que passou, né? O qual, através do pastor Francisco, muita gente boa. Primeiramente a igreja aqui que me recebeu muito bem. A Maria do Céu ali, minha amigona, o Roberto, meu amigão. Não pensa que a gente não tem problema, que a gente tem problema, que a gente é normal. Muitas vezes nós somos anormais, mas tudo dentro do carinho, do respeito um com o outro. Pastor Nelson está chegando também, está lá no Michel com a gente. E queria dizer para vocês, igreja, que eu estou muito feliz com Deus. E essa peça que foi colocada aqui casou muito bem, porque esse testemunho o pastor já quer que eu dava muito tempo, muito antes de eu vir congregar com ele. Ele já queria que eu gravasse esse testemunho, mas eu vou ser franco na igreja, eu nunca quis gravar testemunho, porque eu nunca gostei de dar testemunho, não tenho hábito. Falar alguma coisa porque eu tenho medo também de as pessoas chocarem e achar assim, não é para vender DVD. E eu quero dizer para vocês que o intuito não é esse. O DVD que for gravado já falei com o meu pastor que vai no projeto missionário Boas Novas, no qual eu trabalho nesse projeto também, que tem uma equipe inteira. E quero dizer para a igreja do Senhor que essa peça me trouxe assim muita lembrança quando eu estava no mundo, né? Mas primeiro eu queria ler um versículo aqui, 2 versículos, que está lá em 2 Samuel 6, tá? Versículo 20 e 21. Gostaria que a igreja ficasse de pé para poder me referir a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 e 21. Amém, igreja? Amém. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e diz: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo seu servo, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me
sobre Israel perante o Senhor me tenho alegrado. Pode sentar, igreja. Aí eu quero perguntar à primeira igreja: você tem se alegrado no Senhor, igreja? Amém, né? Aqui eu vejo, irmãos, que Davi era uma pessoa que, quando Deus chamou, quando Davi nasceu já escolhido de Deus, que a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus, Davi não era nada, como vocês conhecem a história, estava lá fedendo a ovelha, cheirando a ovelha, mas ali ele já era rejeitado pela família. E o cargo de Davi, ninguém queria o cargo de Davi. Você pode ver que os irmãos de Davi trabalhavam com o rei Saul. Davi trabalhava jogado lá com as ovelhas. E aí, quando Davi casa com a Mical, aqui no versículo parece que o que Davi se alegrava no Senhor, a Mical, ela condenava. E hoje, irmão, muitas vezes o mundo condena a gente por a gente pregar a palavra do Senhor. O mundo é contra a gente, não é contra Daniel, o mundo é contra a palavra de Deus, é contra a obra de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você que eu estou na casa do Senhor de sorte, porque quando eu nasci dentro já de um cerrado, aonde meus pais semeavam feijão, e na colheita minha mãe ali deu as dores, ali eu nasci, foi levado para aquela tapera, aquelas casas de roça de antigamente. Meus pais, eles tinham fazenda, mas a fazenda era fazenda que não tinha uma grande fonte de renda, mas até hoje lá deixaram fazenda na Bahia pra gente. Um dos meus irmãos moram lá e eles deixaram uma opção em cima daquela fazenda que ninguém consegue vender aquilo. E eu falei: Senhor, por quê? E aí começou uma briga dentro da família dos irmãos por causa de herança. E eu falei para meus irmãos, para minha irmã aqui no Rio: eu não vou brigar por causa de herança, eu não sou minhoca para estar brigando por causa de terra. O Senhor me trouxe até aqui, Ele vai me garantir. Então, meus amados, e eu vim para o Rio de Janeiro muito jovem, eu vim fugido para o Rio. Meu primeiro terreiro de macumba foi na Bete, aqui no Jacarezinho, ali na rua Álvaro de Azevedo. Ali o primeiro demônio a incorporar em mim foi uma tal de Exu, uma tal da Oxum, que ela está repreendida e amarrada em nome de Cristo Jesus. E aquele diabo, quando ele veio na minha coroa, me deu um prazer tão grande, uma sensação de alegria, um prazer de estar incorporado com o diabo, que eu tive que tomar um banho inteiro com muito balde de água para o diabo descer para o inferno, porque lá a gente fala subir, mas ela não sobe, ela desce, porque o lugar dela não é o inferno, porque a palavra de Deus fala que o lugar do diabo e seus anjos é no inferno. E ali, meus amados, eu peguei aquela experiência. Daqui a pouco elas quiseram me raspar, e ali eu nunca quis raspar dentro do terreiro de macumba, dentro do candomblé, aonde eu tive que ir para o Molocô, que é um terreiro que pega todo tipo de feitiço, faz uma panela e joga dentro, tipo uma feijoada. Você não sabe o que você está fazendo, se é na Umbanda, se é no candomblé, se é na feitiçaria, porque mexe com tudo. Eu trabalhava só com alfinete, cobra, vidro e fogo, e caixãozinho pequeno para poder enterrar simbolicamente aquelas pessoas que iam fazer o trabalho lá para levar. E ali eu só fazia o mal, mas não era só eu era doutrinado com o mal. E eu digo para você que esse fazer o mal me acarretou muita desgraça na minha vida, o qual Satanás me pediu uma unha do pé esquerdo, a unha grande eu tirei. O meu pastor sabe que ele vai botar tudo isso no DVD, ele viu. E depois de 7 meses, o diabo não satisfeito, ele me pediu um pedaço da
Tem um sinal aqui, aonde eu cortei, e dei o diabo ali. O diabo não satisfeito, depois de 1 ano e 7 meses, e o diabo me pediu sangue para botar no alguidar, e eu furando o meu ombro, derramei o meu sangue dentro do alguidar, e eu só dando para o diabo e nada tinha, porque eu tinha uma vida miserável, uma vida infeliz, aonde eu deitava na minha cama e me via queimando no fogo, e meu corpo derretendo naquele fogo, e aquela vontade de jogar querosene e me queimar vivo. Foi muita desgraça, irmão. Eu estou aqui porque o Senhor me segurou. O Senhor tem plano na nossa vida, irmão. Não adianta. Lá fora o diabo pode usar, mas a vida da pessoa ele não vai ser fácil, porque o Senhor, ele garante, ele segura. Mas a gente na ignorância, irmãos, quanto mais a gente mexe naquela panela do diabo, mais começa a se afundar na podridão. E ali o diabo não satisfeito pediu mais sangue, eu cortei a minha veia, porque na época que eu tirei a unha, mais que pedir a perna, dessa vez eu cortei minha veia. Tem todo sinal, se quiser eu mostro depois. E ali derramando no alguidar, eu fiz um pacto com o capeta, porque eu falava com o diabo. Cheguei a falar com o diabo face a face. E não pensa que o diabo veio preto de chifre, não. Ele vinha muito bonito, como um anjo, se fosse de luz para você. Essa coisa que o diabo aparece que ele mostra é mentira, porque se aparecer como monstro, nós fugimos da presença do diabo. Qualquer pessoa lá fora fugiria. Ele não, ele vem de sapatinho de lã, como a Bíblia fala. Ele envolve a gente na situação, e quando você vê, você está amarrado da cabeça até os pés, enrolado naquela teia de aranha. E ali, meus amados, quando eu derramei aquele sangue, eu fiz o pacto na encruzilhada aberta. Aqui já teve gente que já foi macumbeiro, eu sei que teve, sabe da encruzilhada aberta, uma encruzilhada onde tem 4 ruas, e ali eu botei no meio daquela encruzilhada o meu sangue, e ali eu só em decadência. A minha vida chegou a um ponto que já não tinha mais sentido. Eu trabalhava, eu ganhava dinheiro com o espiritismo e não conseguia ter uma casa para morar, que eu morava de favor com os outros e me prostituindo no homossexualismo. E ali, meus amados, vocês estão pensando que o diabo ele vem, como eu falei para você, como monstro? Não. O diabo ele começa até a gente que é crente, meus amados. Se nós não vigiarmos, o diabo ele arma laço, e quando você vê, você está dentro do sampão dele. Por isso que a Bíblia fala: orai e vigiai, vigiai e orai. Porque o Senhor, meus amados, se Deus não for
samanquinho de madeira que batia no chão, teco, 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 com um casacão até aqui embaixo, com um shortinho desse tamanho, com cabelão de Enê, espichado no ferro quente, porque na época era ferro quente. Eu entrava dentro do 350, eu jogava os cabelos, todo mundo olhando, debochando, e eu achando que eu estava ali me admirando, porque o diabo não deixa a gente ver a verdade, porque a verdade é Cristo e a verdade liberta. E Ele é o pai da mentira, a mentira está com Ele. Então a gente tem que viver no mundo da mentira. Eu estou falando, viver quando eu estava lá na macumba, porque hoje eu sou firmado na verdade e a verdade nos liberta, irmãos. Quantas vezes eu chegava dentro da minha casa, quando eu abri a porta, o diabo estava lá em pé, eu estava no marabô. Eu firmei tanto aquele diabo que o diabo já andava incorporado comigo direto. Quantas vezes eu ia almoçar num lugar e quando eu chegava, o marabô estava em pé. Eu não dava mais consulta a ninguém, quem dava era o diabo. Eu encontrava pessoas na rua e falava: olha, você é isso, isso, isso. Sabe por que o diabo me usava? Porque o diabo sabe que a gente é profeta, a gente tem o dom de Deus e a gente dá ignorância no mundo. Deixa o dom que Deus nos deu para poder deixar o diabo usar a gente. E aí Deus, quando tem um chamado, não adianta. O diabo ele pode fazer o que quiser. Lembra de Jó? Pode tocar, mas a vida dele tu não toca. E você, o escolhido de Deus, você pode dar na prova, porque o crente só cresce na prova. E a minha vida é prova e eu glorifico o Senhor, porque o Senhor sabe, se Ele me botasse numa vida de regozijo mesmo, mundano, de dinheiro que eu gosto muito, eu sei que eu não estava mais na casa do Senhor. E o Senhor sabe como segurar a gente. Então não reclama, dá na prova, glorifica o Senhor, regozija nele, porque o Senhor é contigo, igreja. Dentro do manguinho, igreja, eu fui levado para morrer com o bandido Marquinhos na época do Barriga. Me botaram de joelho com a garrafa de cachaça e 12 blocos de barro, esses tijolos de barro, esses blocos, para quebrar na minha cabeça, amarrar no saco e jogar dentro do rio. E ali eu não estou nem aí, conheci a bandidagem toda. Eu não sei que rebuliço foi, que na hora que era para quebrar o bloco na minha cabeça, chegou o chefe que era o Barriga, que morreu dentro da favela do meu lado e falou assim: olha, esse daí você não vai matar não, pode mandar embora. Tive que sair do manguinho, fugido do manguinho, fiquei mais de 10, 12 anos sem voltar no manguinho. Hoje eu entro no manguinho e prego o evangelho, todo mundo daquela época, a bandidagem já morreu tudo, mas os moradores que me conheciam, hoje eu tenho o prazer de louvar o Senhor junto com eles. O diabo ele pode armar cilada para você, mas o Senhor te dá livramento. Não tenha medo. Passou uma mãe de santo ou um pai de porco. Mãe de santo são vocês, seus filhos são muito santos do Senhor. Esses pais de porco, mãe de porco, zelador de porco, chegar, passa aqueles troços na cabeça. Não tenha medo. Fala: Senhor, me leva até ali, me usa para me falar, porque não é eu que ganho alma, não. Quem ganha alma é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus te usa e ele é convencido do pecado, porque o Espírito Santo de Deus faz com que a pessoa se convença do pecado. Só ele. Ah, eu ganho alma, não ganho nada. Quem ganha alma é Deus na minha vida, quem ganha alma é o Espírito Santo de Deus. Tem muitas vezes que a gente fala assim, às vezes enche, eu sou quando eu vim para a igreja. Ah, eu sou ex-macumbeiro, vim para a igreja Nova Vida, queria dar testemunho de todo dia, pastor Roberto, me dando maior apoio. No dia que eu me batizei na igreja Nova Vida, lá em 1990, quando eu me batizei, no mesmo dia eu dei um testemunho na igreja. O pessoal, o primeiro ex-homossexual, primeiro bruxo a aceitar Jesus e se batizar lá dentro, começou naquela coisa, fiquei 6 anos, saí do mundo, fiquei pior do que quando eu era. E eu querendo aparecer, teve uma época aí que as igrejas
Tentei um suicídio, irmão. Quando a minha vida estava tudo mil maravilha na macumba lá, pai Daniel. Aí, a minha vida estava mil maravilha. Aí eu voltei para o suicídio, tomando vidro moído com cloro, copo, aqueles copos de. O pessoal acho que chama de Flamengo, aqueles copos, sei lá como é que chama, aqueles copos pequenos de vidro, moí três copos. Botei, enchi mais um grandão, monsenhor, aqueles copão de cloro, tomei, foi 48 dias no CTI. Minha língua é toda cortada, toda retalhada, tá aqui a prova. Não vou botar a língua para vocês agora, mas depois eu faço questão que no DVD o pastor vai mostrar minha língua para vocês. Como é que é? Pior que uma língua de vaca, aquele grosso, porque foi uma coisa que eu não vigiei, não tinha como vigiar, essa palavra eu não conhecia, meu negócio era fazer o mal, e se eu faço o mal vai ser retribuído para mim. Hoje as bênçãos do Senhor é retribuído na minha vida porque eu faço bem. Hoje eu entro dentro da favela, prego parafuso. Eu estou lá dentro daquele trabalho do lixão, já há muito tempo ali dentro, agora que a gente veio requer.
aqueles que estão famosos, aqueles que estão famosos, aqueles que são bambambam, aqueles que dizem eu sou. Não, Deus pega aquele que não é nada, para poder fazer um vencedor e ainda confundir aqueles que dizem que são alguma coisa. Isso é a palavra de Deus que diz, amados. Irmãos, eu era um homem do cemitério. Chegava ali no hospital, ali no cemitério de Irajá, tinha um irmão na igreja da sede de Cordovil, que depois que eu vim do Senhor, eu tive o prazer de fazer uma escola dominical sentada do lado daquele homem. Aquele homem perturbava tanto no cemitério apresentar Jesus, que as minhas macumbas não saíam macumba feita. Toda vez que eu estava fazendo macumba, que o homem chegava, a morte fugia, a galinha voava. Eu mudei de horário, passei de madrugada. E eu e a turma de macumbeiro, quando chegava no portão fechado, o homem dizia que não abria, a gente chegava, ajoelhava no pé do portão e clamava a Satanás com uma reza que a gente tinha, que era cadeado de ferro, portão de ferro cadeado de madeira. E aquele troço, quando se abria, vinha aquele diabo preto, materializado no cachorro grande, com os olhos de bola de fogo, e ele vinha até a gente, recebia a gente, e a gente entrava no cemitério. Pastor André, você é um homem que eu te considero, sei que você já passou por muita luta, sei que você já sofreu muito dentro da casa do Senhor, mas o que é teu é teu. O que é teu, não adianta. Mas nós temos que passar por adversidade para poder a gente crescer espiritualmente. Se é tudo vitória, se é tudo bênção, você vai querer buscar o quê? Você vai buscar o Senhor? Se a tua vida está mil maravilha, tu busca o Senhor porque vai buscar em pé. Porque a palavra do Senhor, irmão, por mais que Deus, Ele te dá riqueza material, uma coisa eu digo, a tua vida espiritual, se não for bem, não adianta nada. E ali, quando aquele diabo chegava, a gente dialogava com o diabo, tinha irmã do centro de macumba que desmaiava. Elas desmaiaram muitas vezes ali dentro da catatumba, na hora que a gente arrancava a tampa daquelas coisas velhas que já tem lá, que tem um monte de catatumba quebrada, já com um buraco aberto, cheio de osso lá dentro, e muitas vezes a gente tinha que ficar horas e mais horas ali dentro da catatumba para fazer trabalho para o diabo. Agora, se o diabo diz que é orixá, se o diabo diz que ele é bom, por que ele come no prato de barro numa encruzilhada? Ele não senta numa mesa. Se o diabo é bom, por que eu tenho que ir para o cemitério, abrir uma catatumba para me fazer firmeza na minha cabeça, segundo ele dizia que era ela, dentro daqueles escorpiões e barata? Sabe que os escorpiões ele ficava dentro do cemitério? Porque Deus tinha uma obra comigo, era o Senhor que me guardava. Era o Senhor que me guardava, igreja. O diabo usava o nome de Deus para dizer eu te dei, eu estou te guardando. É mentira. Ele me levava para o suicídio e o Senhor falava, não, diabo, esse daí é o escolhido. Eu escolhi esse muito longe dele da fé. Diabo não pode se ele dá a vida dele, joga na panela, na primeira, joga de um lado para outro, mas na vida dele tudo toma, porque sou eu que tenho poder de dar isso na Glória a Deus. E ali muita gente desmaiaram ali dentro e saía dali. E o detalhe, igreja, quando a gente entrava no cemitério, aqueles caixão simbólico, cheio de bonequinho com pólvora dentro, que era uma gente estourada da catatumba, e o diabo falava assim, quando a gente ia colocar no mundo, o diabo falava assim, esse não, esse é do homem lá. A gente sabia que era de Deus, era crente. A gente nunca fez uma macumba na catatumba de crente, sabe por quê? Se você olhar bem lá em Jeroboão, a história de Jeroboão, quando Jeroboão, ele
Esse daí não pode mexer não, porque esse daí foi aquele que profetizou as coisas lá no Jerusalém. Então, meus amados, nem os teus ossos, nem o teu pó, o diabo ele tem poder de pegar. Porque tudo que tu tem no teu corpo é o Espírito Santo de Deus. Por mais que tu seja falho, por mais que tu seja falho, mas isso aqui pertence ao Senhor, essa matéria. A Bíblia fala que aonde nós colocarmos os nossos pés, a planta dos nossos pés, aquele lugar é santo. Se eu botei o pé, pulei, porque meu pé é santo. Se meu pé é santo, todo o corpo é santo. Então, igreja, não adianta a gente ficar desanimando com qualquer coisa, não. Não pensa só em você, não seja egoísta. Quanta gente em cosmos tem que aceitar Jesus, quanta gente dentro do lixão tem que aceitar Jesus, quanta gente agora está descendo a sepultura, sendo cefada por Satanás, porque não obedeceu a palavra do Senhor. Ah, mas o Senhor veio quando eu nasci, que fala que Deus, o Senhor veio, mas uma hora vem. Se Ele não vir buscar a sua igreja daqui uma semana, mas daqui uma semana eu posso ir sozinho. Então nós temos que se preparar para agora, não é para amanhã não, é para agora, é hoje. A nossa vida com Deus é agora, é hoje, agora. No minuto, eu saí desse microfone falando do meu testemunho, eu não sei o que pode acontecer, o Senhor pode me recolher até aqui agora. Eu tenho que estar preparado, igreja. É difícil, igreja, é muito difícil. É muito difícil. Eu louvo a Deus até por ter sido cavalo de Satanás, porque hoje eu sou um servo do Senhor. Porque se Deus não permitisse que eu entrasse naquele miséria todo, se Deus não permitisse que eu morasse debaixo de viaduto, se Deus não permitisse passar fome como eu passei, você acha que hoje eu ia querer estar dentro do lixão, um lugar que a gente sai dali, a gente bota roupa de molho, no outro dia a roupa nossa está fedendo. Eu, quando eu chego no lixão, eu corro para tomar um banho, porque se alguém me chamar, eu não vou dar um abraço em ninguém antes de tomar um banho, porque eu estou fedendo a rapa, eu estou fedendo a lixo. Mas essa matéria, a roupa é lavada, mas a nossa alma, só o sangue do Cordeiro, que lava a nossa alma de todo pecado e purifica de todas impurezas. Então, igreja, vamos pensar nisso, vamos encorajar. Não pensa você que Deus vai trazer homens, reis pra cá, não. Deus vai usar você. Deus usa aquilo que Ele tem. A ferramenta que você tem na sua casa, eu creio que você, para poder encossar uma parede, você não vai usar uma enxada, uma passada na parede. Você precisa de uma colher de pedreiro. Você, para virar uma massa, você precisa de uma pau de uma enxada. Para virar uma massa, para fazer. Deus é assim, para pregar o Evangelho, Deus precisa da gente pregar o Evangelho. Agora, quanta gente dentro da casa do Senhor aqui está entregando o Senhor as mãos vazias. Esse ano passado, ninguém conseguiu ganhar uma alma, ninguém falou para Jesus, para aquele vizinho que está ali do lado. Mas o Senhor vai perguntar a você: declara-me o que tu tens. Eu não acredito que Deus chamou o Evangelho para, na hora que o Senhor vir te recolher, você aparecer o Senhor com as mãos vazias. Eu não estou dizendo nem salvação, porque a salvação aí não pertence a Deus. Eu só quero que você faça uma reflexão. A irmã ali, ela aparece o Senhor. Ah, Senhor, em 3
Então deixa a sua história, escreva a sua história na casa de Deus e fala para o Senhor: Senhor, desperta a mim, Senhor, desperta a mim, me faz, Senhor, buscar alma. Meus amados, tem vizinho nosso que a gente ainda não pregou de Jesus para eles. Tem gente dentro da nossa casa que nós não pregamos Jesus, mas nós temos que pregar com sabedoria, nós temos que pregar o Evangelho e deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Quantas vezes, pastor André, eu vejo pessoas dizer assim: olha, eu não vou mais pregar o Evangelho para ele porque eu cansei. Você cansou de pregar o Evangelho? Então você não serve mais para a casa do Senhor, porque o Evangelho não cansa e nem dá fadiga, dá prazer. O Evangelho, você pregando, dá prazer. Às vezes a pessoa não quer receber, mas uma palavrinha assim: ó, Jesus te ama, o Senhor te aguarda, você vai ser um grande homem ou grande mulher de Deus. Sabe o que vai acontecer? Uma hora o Espírito Santo de Deus vai colocar no coração dele e ele vai aceitar o Senhor, e depois ainda dar testemunho e falar que queria te ver. E aqui, meus irmãos, aqui a campanha 37, os 37 valentes de Davi, que eu termino, já são 9 horas, e ali daqueles 37, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa: ali tinha 3 homens daqueles 37, e Davi chega, deseja tomar água lá de Belém, da cisterna de Belém. Os homens ouvem, desce, passa pelo meio de filisteus, vai lá, busca a água, volta, dá para Davi. Aí Davi olha e não pega a água, ele despeja, porque ele não é digno de beber aquela água, por causa do sangue inocente correu risco, e aquela água é derramada para o Senhor. E no meio daqueles 3 homens, um deles era um que não era da nobreza. Não era da nobreza. Então Deus não está preocupado com nobreza nem sangue azul. Deus está preocupado com a tua boa vontade. Deus está preocupado com a tua força de vontade dentro da obra do Senhor. E fazer com que Deus, Ele tenha glorificado no teu nome. Porque não adianta eu pregar só o Evangelho e não dar testemunho. As pessoas têm que ver Deus na minha vida. Faz mais efeito do que eu abrir a boca e dizer que sou crente. A carteirinha não tem que me fazer, mas eu tenho que ter a honra no meu Senhor e honrar aquela carteirinha, porque aquela carteirinha que eu carrego de missionário da Igreja Batista Boas Novas, do projeto missionário Boas Novas. Aqui é uma nação, eu represento uma nação, a Igreja Batista. Você daqui, meu amado, não é seu nome que está em jogo, não. Quem está em jogo é o nome da igreja, é o nome de Cristo que está em jogo. E muitas vezes, meus amados, a gente vê tantos testemunhos na igreja, na rua, que a gente fala assim: eu não queria ser igual àquela pessoa. Aquilo choca. Então ora o Senhor, busca o Senhor, deixa o Senhor derramar a água do trono de Deus na tua vida, e tu será uma bênção como tu é, porque um pastor tu tem. E aqui eu estou terminando, não falei nem tudo, e quero dizer para vocês o seguinte: depois eu vou lá no pastor, no reverendo, e depois, se ele quiser, eu falo alguma coisa mais aqui, mas eu quero só dizer uma coisa para você. Na maioria das vezes, as emoções e os sentimentos são fictícios ou ilusórios. No entanto, possui grande capacidade de levar o ser humano ao engano da fantasia. Tem pessoas frustradas e confusas porque elas vão pela emoção, mas você tem que ir pela razão da qual Deus te colocou dentro da casa do Senhor e deixar o Espírito de Deus fluir na tua vida. Quando pensam
ação. Então não seja só emotivo. Ai, Senhor, não sei o que eu faço. Sabe? Não adianta dizer que não sabe o que sabe, nós todos sabemos. Bota o joelho no chão e fala com Deus, que Deus quer ouvir a tua voz. E hoje é a minha oportunidade em nome de Jesus. Você está assistindo Histórias que Edificam. A vida do irmão Daniel, missionário, está ali trabalhando ali incansavelmente, uma grande equipe ali no lixão de Gramacho. Irmãos, e eu quero dizer algo para você, que quem vai ali, quando volta de lá, ou ele muda, ou ele tem que aceitar Jesus de novo. Porque quando eu estive ali com a minha família, foi eu, minha filha mais nova, minha esposa, quando a gente voltou de lá, muita coisa mudou no nosso lado. A gente passou a enxergar a vida por um outro lado. Um lado que muitas vezes fica esquecido. Às vezes a gente tem pouco dinheiro e reclama do pouco dinheiro que tem. Aí eu te pergunto, e quem não tem nada vai reclamar de quê? A gente reclama da casa porque o quarto é pequeno, mas e aí quem não tem quarto para dormir? Vai reclamar de quê? Talvez hoje você está aí no banco reclamando de uma dívida que você fez. E o pior, quem não pode fazer nenhuma dívida sequer? Não pode fazer por todos os ângulos da vida. Não pode fazer para se vestir, não pode fazer para morar e não pode fazer para comer. O DVD, a filmagem que está na tvf7.com, vai te mostrar um pouquinho da realidade. Que às vezes você pode olhar no cartaz, que está ali fora, está pendurado, você achar que foi uma montagem feita com alguma coisa. Mas aí você vai ver que eu estou lá, você vai ver que o Daniel está lá, que o Francisco está lá, e que muitos outros estão lá trabalhando. E sabe qual é o salário disso? É um abraço em alguém que está bem sujo. E ouvir aquela pessoa que está totalmente desprezada pela sociedade dizer que precisa de Jesus. Esse é o nosso salário. A gente vai para lá com 100 e se não deixar pelo menos da gasolina no cartão, a gente volta a pé. O carro fica lá, a gente vem a pé. Porque é remédio para um, é gás para outro, é não sei o que para um, não sei o que para outro, e a gente volta de lá sem nada. Mas a gente volta com alegria no coração. Na inauguração da igreja nós ganhamos 12 aulas para Jesus. E quando eu falo nós, porque se eu estava lá, o pastor Francisco estava lá, vocês estavam lá com a gente. Porque quando vocês ofertam, quando vocês não dizem, e às vezes vocês até escutam alguém dizer que a oferta de vocês e o dízimo de vocês é para o pastor comprar um carro, andar bonito, andar cheiroso, e às vezes você não sabe para onde vai a sua oferta. Mas abre lá, tvf7.com, abre lá, veja quantas cestas básicas foram distribuídas. E como é que faz? Chega no mercado e fala para o dono, eu quero cesta básica para levar para o lixão. Será que ele vai me dar? Não. É comprado, é pago. E isso é feito com a ajuda de vocês. A importância da obra de Deus não é saber o que vai ser feito com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, não. A importância da obra de Deus é saber que Deus ainda tem homens e mulheres compromissados com a sua palavra para pregar a verdade, e
restaurada. Aleluia. Esse é o nosso salário. Pastor Francisco, se tu ligar para ele às vezes meia-noite, ele está lá, cara, preso no computador, máquina, trabalhando. Se a minha esposa não ficar no meu ouvido 24 horas, e um dia eu brinquei e falei com nós dois, eu falei, eu vou aprender um elástico aqui na cabeça e deixar o telefone grudado aqui. Quando ela ligar, é só falar alô, já está grudado aqui. Mas se ela não ficar me cobrando e deixar por conta o trabalho 24 horas, todos os dias. Então, na verdade, nós temos o nosso sustento. Não é a igreja que nos sustenta, nós temos o nosso sustento. Mas nossa preocupação é com aqueles que não têm sustento e que o governo esqueceu lá. É a nossa preocupação. Aonde a mídia não está nem aí, o lixo da sociedade está lá. Essa é a nossa preocupação. E aí quando você vem e oferta a casa do Senhor e não sabe para onde vai a sua oferta, inaugurou agora a igreja, mas daqui a pouco você vai ter notícia de muitas famílias restauradas naquele lugar. Aí você vai poder levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, fisicamente eu não fui lá, mas a minha oferta chegou lá e ajudou aquele povo. E eu quero agora que você se coloque de pé comigo, em nome do Senhor Jesus.